Olá, pessoal. Então, hoje nós vamos ver a nossa terceira aula de educação corporativa. Então, esse tema hoje a gente ainda vai falar um pouco sobre competências, né, para entrar na próxima aula sobre fazer diagnóstico. Então, vamos lá sobre o nosso conteúdo. Competências, continuação. Então, continuando os estudos de competências, na semana passada a gente viu sobre a abrangência da competência, mas a gente pode classificar as competências em quatro classificações quanto às quatro grupos, né, que é quanto à abrangência da competência, quanto ao tipo de aplicação de competência, quanto à diferenciação advinda do planejamento estratégico e quanto à competência emocional. Então, a primeira a gente viu semana passada e a gente até está fazendo um trabalho em cima disso. Então, que seriam as competências organizacionais, departamental e transversal. No segundo item, que é quanto ao tipo de aplicação da competência, né, nós temos três competências bem distintas, que é a competência técnica, né, que é o domínio de uma determinada ferramenta, de uma tarefa, né, para o sucesso da execução do trabalho com maestria, quer dizer, bem especificamente a execução de um trabalho, competência técnica. Competência comportamental está relacionada aos níveis de relacionamento com as pessoas e consigo mesmo. Opa, daí já muda, né? Então, não é tão fácil como a técnica, que é realmente ensinar uma habilidade bem específica, manual, né? Muitas vezes ele precisa de instrutores diferenciados, porque aí eu estou entrando em competência, em comportamento, né? A híbrida já diz, né, por ser híbrida, é o quê? É a junção das duas. Por isso, ela é uma competência, quando a gente desenvolve uma competência híbrida, a gente está falando de uma competência mais complexa, né? Porque engloba tanto a competência técnica como a comportamental. Então, nesses casos, contrata-se consultoria especializada, muitas vezes, né, em educação corporativa para desenvolver essas competências, porque ela é mais complexa, né, não é só fazer uma atividade, não é só fazer uma mudança comportamental, mas é as duas. A gente vai trabalhar depois mais nesse assunto aí. Diferenciação advinda do planejamento estratégico, refere-se às competências que asseguram a empresa pode manter no mercado e se diferenciar para o seu público. Ela é muito parecida com a primeira lá, aquela, né, que é qual é a essência da organização. Mas aqui, ó, eu já estou falando do planejamento estratégico, né? Qual é a competência que eu seguro que eu me mantenho no mercado? E as competências distintas é competência essencial, mas também é gerada a partir do planejamento estratégico que irá ditar o que a empresa terá de tão especial e de tão único que a clientela irá escolhê-la dentre tantas outras opções, né? Mais ainda se volta aquela do primeiro item, que é quanto à abrangência organizacional, né? Então, eu falando a competência organizacional, lembro da aula passada, né? Qual é a minha competência em comida italiana, né? É um diferencial meu, mas no que na comida italiana? É no sabor, é na variedade, é no que, né? E quando você tem um planejamento estratégico, né? E você identifica bem isso na organização, é mais assertivo quando você vai desenvolver os funcionários para aquelas competências, né? Então, sempre lembro que planejamento, definição de missão, visão, definição de como é fundamental, tudo se direciona baseado naquilo lá do início. Se aquilo está equivocado, você está equivocado nos treinamentos também, você pode errar nos treinamentos também, né? A empresa é uma loja de vendas de produtos
como se diz, cerâmico, né? E daqui a pouco começa plástico, 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 plástico. Diz, pô, mas é plástico ou é cerâmico? Não, não, a gente quer ser cerâmico, mas sabe como é que é? Hoje em dia todo mundo procura de tudo, então eu boto de tudo. Então, se tu bota de tudo, tu também, sim, tu tem uma abrangência maior, mas você não tem especialização, né? Aqui em Carazinho tinha uma floricultura que eu ia com uma certa constância, né, lá comprar. Gente, foi muito interessante, começou com flores e folhagens, enfim, a gente se encanta com aquela coisa toda bonita, e daqui a pouco vasinho de flor de plástico, daqui a pouco vasinho de flor de EVA, daqui a pouco bugiganguinha daquilo, bugiganguinha tomou conta, e cadê as flores? Né? Ah, hoje não veio o caminhão, ah, hoje não, então não é floricultura, então é bazar com flores, né? Então, assim, cadê a tua especialidade? Né? Cadê o teu foco? Quanto à competência emocional, aí aquela parte comportamental, né? Mas a gente tem que delinear melhor, né, a competência emocional dos nossos subordinados, da nossa equipe. Então, o que é competências pessoais? Refere-se à autoconsciência, reconhece as suas reações e emoções diante dos fatos, né? Então, eu sei como eu reajo diante de alguns fatos. Eu congelo, se eu sei que eu congelo quando me pressionam, então eu tenho que trabalhar essa minha deficiência. Então, aqui, ó, autoavaliação, daí já entro nos meus pontos fortes e fracos, né? Eu reajo de forma agressiva. Bom, e dependendo de uma situação, tu não pode reagir de forma agressiva, então você tem que trabalhar isso. Por isso que é importante, né, e entender como reagem as pessoas, porque muitas vezes os funcionários nem sabem como reagem, e às vezes eles reagem, têm alguma reação inesperada, né, que às vezes coloca até o seu cargo em risco, né, agressões, né, não sabe, quando contrariado, não sabe aceitar aquilo, né, mesmo que esteja errado. Assim também a motivação, né, pode ser impulsionado por conquistas, por comprometimento, possibilidade de inovar, quer dizer, essa motivação, mas ela se motivar, né? E o que impulsiona ela a se motivar? Impulsiona ela a se motivar através das conquistas, quando ela conquista alguma coisa, né? Essa motivação, pode ser que a motivação dela seja no comprometimento, uma pessoa que queira, que tem dentro da sua motivação, o comprometimento, isso que motiva ela ser cada vez pertencente mais àquele lugar, né? Ou ela se motiva quando ela enxerga possibilidades de inovar. Competências sociais. E aí está muito ligado com competências pessoais. E as sociais é empatia, orientação para o serviço, desenvolvimento alheio, alavancagem de oportunidades. Como é que... Porque essas competências sociais ainda é dividido entre atenção social e habilidades sociais, né? Então, a atenção social tem empatia pelo próximo, ao seu colega. Tem pessoas que não têm empatia, quer dizer, o que é empatia? É colocar-se no lugar do colega, né? Colocar-se no lugar de alguém que está ali passando por alguma coisa. Tem pessoas que não têm empatia, bom, o problema é dele, não mas estou muito tranquilo, isso não é comigo, né? Agora tem outros que, opa, mas puxa vida, isso aí, empatia é se colocar no lugar do outro, e se fosse eu, né? O que eu poderia fazer para ele que eu gostaria que fizessem comigo também, né? Orientação para o serviço, enxergar isso, né? Desenvolvimento alheio, né? Não, essa atenção, assim, pô, ele pode se desenvolver aqui, incentivar ele a se desenvolver, enxergar isso, né? Ter essa atenção, social, né? Alavancagem de oportunidades, enfim, como
essa pessoa alavanca oportunidades, atenção às políticas e aos relacionamentos, né? Tem uns que não estão preocupados com isso, com relacionamento, é o que é meu, e o relacionamento, se convir comigo, não me interessa me relacionar com um subordinado lá do setor tal, eu não tenho vantagens nenhuma com isso, quer dizer, a atenção social dessa pessoa é mínima, né? Então, como é que esse funcionário, né, que tipo de competência social ele tem? Porque até para uma carreira dentro da organização, isso é importante identificar, né, que nem habilidades sociais, influência de comunicação, liderança, catalisador de mudança, né, de repente ele é uma pessoa extremamente fácil de influenciar pessoas, no sentido de desencadear, quando você tem uma mudança para ser realizada, essa é a pessoa, aquela que diz assim, não, mas isso é legal, veja que lado bom dessa mudança, e ela vai catalisando para que outros aceitem aquela mudança, não como um problema, um risco, mas sim como uma coisa boa para a organização e por consequência, para ele mesmo, né? Geração de conflitos, como é que é essa habilidade social nessa geração de conflitos, construção de laços, colaboração, cooperação, trabalho de equipe, como é que é essa pessoa? Porque você traçando esse perfil dessas competências sociais, você sabe o que ela precisa desenvolver ainda, né? Se eu não consigo traçar um perfil desses meus funcionários, como é que você vai criar uma carreira para ele lá dentro da organização, né? Isso é competência, tu tem que traçar isso para ver o que precisa ser melhorado ou explorado também, né? Às vezes você está em dúvida entre promoção de duas pessoas, não sabe, e aí vê só um tipo de competência, só a competência técnica, né? Mas não vê a competência social dela, às vezes tem pontos chaves que a competência social é fundamental, que é o lidar com as pessoas, né? Você não tem como escolher um facilitador, não sei se vocês já ouviram essa denominação, mas em algumas empresas eles definem alguns facilitadores, que é aquele que realmente faz a ligação entre a chefia e o subordinado, ele está ali trabalhando com os colegas, né, e ele entende um pouco mais da técnica, e então ele facilita, mas não adianta só ter a técnica, ele tem que ter influência de comunicação, né? Ele tem que saber se comunicar com seus colegas, senão vai reter só nele, então ele não é facilitador. Então, aqui, a abordagem tradicional versus abordagem por competência para gestão de pessoas, né? Então, os aspectos analisados, então, aqui a abordagem tradicional e a abordagem por competência. Então, o horizonte profissional, cargo a ser ocupado, ponto. Abordagem por competência, carreira da pessoa na empresa. Então, um plano de carreira, né? A gente traça as competências para poder traçar um plano de carreira. Perfil para o cargo específico para atender às demandas presentes e futuras. Então, na abordagem por competência, você já vai traçar um perfil para até onde ele pode ir, que perfil tem que ter. Processo de escolha, observa a adequação ao cargo, observa a adequação para uma trajetória específica. De novo, né? Não é só ver o hoje, mas ver o que pode evoluir. Ferramentas de escolha. Então, como é que se escolhe numa abordagem tradicional? Teste de conhecimento, habilidades, atitudes necessárias para o cargo. Análise da trajetória profissional para avaliar a maturidade profissional e o ritmo de desenvolvimento. Aqui, ó, você avaliando dessa maneira, de repente a pessoa mais qualificada para a função,
né, da qual existe a vaga, não é só aquela que sabe mais sobre a vaga, mas aquela que demonstra uma maturidade profissional, demonstra um ritmo de desenvolvimento. Quer dizer, esse cara, ele começou pequeno, mas ele mostrou um desenvolvimento numa atividade, né, no caso aqui de ferramenta de escolhas, e aí tem várias metodologias que mostra que ele tem um ritmo de desenvolvimento grande. Opa, esse aqui eu enxergo ele lá na frente, mas esse aqui não, esse aqui é isso aqui, daqui não sai. Contato psicológico. Contrato constituído visando a determinada posição da empresa. Contrato construído visando a uma carreira, a uma trajetória profissional na empresa. Então, aqui é contrato psicológico, esse contrato é quando você está mostrando para a pessoa que ela não está sendo contratada só para ser uma coisa, mas sim que ela pode ter uma trajetória profissional dentro da organização. A organização não enxerga ela só como hoje o torneiro, mas que ele pode crescer, ele tem uma trajetória na organização, não só como auxiliar administrativo, mas ele pode caminhar e evoluir junto com a organização. Compromisso da organização, manter o cargo para a qual a pessoa está sendo captada, desenvolver a pessoa para determinada trajetória dentro da empresa. Quer dizer, o outro lado é o lado da organização, no momento em que ela tem todo esse aparato, uma abordagem por competência, ela também tem a sua obrigação de desenvolver essa pessoa para essa trajetória, né? E não só dizer assim, isso é problema teu, se tu não correr atrás, então quem quer desenvolver talentos e quem quer trabalhar, né, quem entende que as pessoas, né, é um dos maiores bens que a organização tem, né, quando ela entender isso, ela também vai investir, né. Internalização, adequação ao cargo, adequação à trajetória. Internalização quer dizer quando a gente internaliza isso, quando a gente se sente pertencente à organização, internalizou aquele cargo, ou ele internalizou essa trajetória. Claro que o cara não pode fazer A só enxergando o C, né? Ele tem que fazer muito bem o A, ele tem que dominar o A, tem que ser muito competente no A, para pensar no B, e aí, então, depois chegar no C, né? Então, isso aqui é só para vocês terem uma ideia do e vocês, acredito que quando começarem a ler de novo isso aqui, vocês vão ver o quanto que muitas organizações, poderia dizer que a maioria, está na abordagem tradicional, né, que é aquele cargo ocupado, que é o perfil para aquela função hoje, não consegue enxergar, opa, mas esse cara um dia pode chegar lá, qual é o potencial dele, né, e aí é muito frustrante, porque você coloca, às vezes, uma pessoa hoje, numa função, vamos falar uma coisa muito, muito simples, né, muito básica, como um caixa, daqui a 2 meses, 3 meses, está contratando um supervisor, quando contratou o caixa, não conseguia enxergar, ou daqui a 4 meses, enxergar que esse caixa um dia podia chegar a ser supervisor, né, e o que ele poderia desenvolver, que competências ele tem que desenvolver para supervisor. Então, às vezes, 2, 3 meses agora, e o cara que fica lá 4 anos, né, 2 anos, e entra ali chefia, e ninguém enxerga ele, né, não existe mecanismos de enxergar aquela pessoa como, aí, normalmente, os líderes mais próximos, não, aquele lá não tem, mas não foi feita uma análise mais criteriosa,
não foi escutado e tal, e aí você traz sempre gente de fora, isso motiva muito as pessoas, né? E daí a rotatividade. Bom, classificação de treinamentos por competência. Então, vira e mexe a gente fala em treinamentos por competência técnico, comportamental e híbrido, né? Então, nós vamos entrar agora um pouco mais, o que acontece? A competências, pessoal, para falar sobre competências, nós temos, por exemplo, no curso de RH, uma disciplina disso, né? E na administração é uma pincelada, né? Muito, né? Porque cada um, quando tiver nessa área, vai ter que se especializar e buscar conhecimento. Então, isso é uma pincelada sobre competências, porque o nosso foco agora é treinamento, né? Treinamento e educação corporativa. Bom, então vamos falar sobre treinamento em competências técnicas, em competências comportamentais e em competências híbridas. Técnicas. Então, é muito tranquilo, né? Trata do desenvolvimento das habilidades de lidar com ferramentas. Qual é o objetivo? Aumentar a sua eficiência e a sua eficácia. Quando uma nova técnica é dominada, existe mais condições de produzir mais gastando menos, mesmo nas funções mais simples. Então, um exemplo aqui. Ó, um pintor que recebe um treinamento de 4 horas de duração sobre como preparar e pintar paredes apresenta uma taxa de sucesso de 100% maior que as pessoas que pintam sem técnica. Então, vejam, para tudo que se faz, existe a melhor maneira de se fazer. Né? A pessoa diz, não, mas pintar é só pegar um pincel e pintar. Diz, não, existe preparar a superfície, preparar a tinta, usar a ferramenta mais adequada, né? Num clima mais adequado, numa luz mais adequada. Então, tem tantos itens a serem observados, né, para você melhorar, que melhora 100%. Ou então aqui, ó, quando um administrador conhece as ferramentas de gestão, ele consegue aumentar em 50% sua produtividade. Também, com certeza. Em vez de estar trabalhando com números soltos em um relatório, trabalhar com planilhas, onde você tem já em colunas, então o teu raciocínio é mais rápido, né? Trabalhar com a gestão do tempo, muito importante a gestão do tempo para quem trabalha na área administrativa, a gente perde muito tempo com coisas banais, né, ou soltas, então se você se agenda, e assim por diante, outras ferramentas, né. Exemplos de áreas que pode haver treinamentos em competências técnicas, procedimentos, então treinamento nos procedimentos, daí os mais diversos, treinamento sobre os produtos e serviços, quais são os produtos, como funcionam, os serviços da mesma maneira, sistemas de atendimento, processo de fabricação, regras da empresa, não conhece os regulamentos, não conhece as normas, há problema, gera problema, processos e fluxogramas, quer dizer, está trabalhando em processos, importante saber fazer a leitura disso, normas e rotinas, ferramentas da qualidade, gráficos, tabelas, tem gente que não sabe fazer uma leitura de gráfico, não sabe desenvolver uma tabela, não tem noção, isso aí para a parte técnica, é fundamental, é muito importante. Na área de gestão, então, nem se fala. No caso, vocês, né, que são administradores, são gestores, não tem, vocês precisam entender, e precisam não só entender, precisam também saber fazer. E aí, tá as ferramentas, né, do Windows aí, Excel, faz gráficos de tudo que é maneira, gráficos, tu pode fazer tanto em Excel como em Word, mas com Excel você já pode botar fórmulas, enfim. E aí, mas isso aí
Gente, cursos gratuitos na internet, direto. É só querer, da mesma maneira que a gente tem, vejam como é a andragogia, né? É o interesse. Se você quer, se você quer saber, se houve um tititi sobre uma personagem aí da mídia, um ator, uma atriz, a gente sabe muito bem aonde pesquisar no Google, né? A gente vai lá e já destrincha toda a fofocaiada que tem. Agora, faça um gráfico. Ah, não sei fazer. Sim, é de teu interesse profissional para você se desenvolver profissionalmente, aí a preguiça bate, então tá ali a prova da andragogia, aquilo que eu não quero, eu não aprendo, eu não busco, né? Agora, tu quer crescer na organização, isso é uma questão de consciência, né? Ah, eu quero, então, isso também, nem tudo é só flores, né? Nem tudo é só filé, tem o osso. A gente também tem que saber trabalhar com o osso, né? Para querer um filé maior depois. Treinamento em competências comportamentais. Então, como a gente já falou antes, né, ajuda, né, as competências comportamentais ajudam o indivíduo a identificar suas emoções de maneira consciente. Com isso, tempere seu comportamento e suas atitudes profissionais para alcançar ótimos resultados no ambiente de trabalho. Tá aí, ó, tempere, se equilibre, se controle, se contenha, né? Desenvolver essas competências significa modificar valores pessoais, que de fato é uma tarefa árdua e de longo prazo, contudo, comprovadamente possível. Isso aqui quer dizer o quê? Ah, professora, mas então eu tenho que mudar meus valores? Mas, gente, eu não estou dizendo que tu tem que, aqui não está dizendo que tu tem que mudar valores entre ser honesto e desonesto, não é isso, né? Mas, por exemplo, não levo desaforo para casa, tenho que devolver na mesma moeda. Não, gente, isso não é assim dentro das organizações. Isso aqui podia ter sido lá com teu irmão lá que se peleia, lá com teu coleguinha na escola que se peleia, mas na vida profissional, e aí você desenvolveu esses valores de que toma cá, dá lá, né? Dá lá, dá cá. Não pode. Então, essa mudança, ela é difícil, mas ela é necessária e ela é possível. Ela é possível, a gente pode mudar, né? A gente pode aprender a negociar, a gente deve muitas vezes se calar, né? Diante às vezes de uma agressão, para que a gente consiga chegar à melhor solução daquilo, né? E não simplesmente devolver a agressão no mesmo nível ou até de uma maneira pior, né? Quando a organização desenvolve seus profissionais nas competências comportamentais, aumenta a satisfação deles com a empresa, faz com que se sintam mais seguros, adquirem o senso de pertencimento e a vontade de acertar. Então, quando ela desenvolve essas competências, aumenta a satisfação dos funcionários em relação à empresa. Elas se sentem mais seguras, elas se sentem pertencendo a essa organização. E aí ela tem mais vontade de acertar naquilo que ela está se propondo. Vamos lá, exemplos de áreas de treinamento, né, em competências comportamentais. Autoconfiança, resolução de problemas, empatia, inteligência emocional, trabalho colaborativo, iniciativa, automotivação, espírito de equipe, valorização das diferenças, resistência à frustração, controle do estresse, despertar da criatividade. Pessoal, aqui, eu já tinha comentado antes, mas não adianta, isso está tudo interligado, né? Resistência à frustração. Por que a organização é importante, às vezes, preparar a pessoa para essa resistência à frustração?
porque, vamos supor, agora vejam, você tem lá vários supervisores, vários gerentes, né, que podem galgar mais um andar dentro da hierarquia, que muitos querem, né, mas nem todos podem, a vaga é uma só, né, um exemplo, você tem algumas organizações que têm um diretor industrial, aí você tem lá no organograma, enxerguem o organograma, diretor industrial, e lá embaixo do diretor industrial tem gerente de produção da área X, gerente de produção da área Y, gerente da engenharia, gerente da manutenção, são todos gerentes, né, todos ali com nível superior, e quem vai substituir o diretor industrial? A princípio, todos têm competência, né? Mas um só vai ser escolhido. E a frustração, né? E a frustração que dá? Tem pessoas, tem organizações que perdem algum funcionário por frustração de não conseguir uma promoção e um colega conseguir. Porque nem sempre a gente é o melhor para o cargo, né? E a gente tem que aceitar aquilo e tocar o barco. Não, tem uns que não aguentam, então ela não tem resistência à frustração, ela se frustra e cai e tal. Então tem que trabalhar isso também, se a gente observa que está havendo esse tipo de problema, né? Ou de uma pessoa que tem esse problema. Não aceita que a opinião dela, a sugestão dela numa melhoria tenha sido implantada, né, e aí a gente não precisa falar de grandes cargos, até em cargos mais abaixo, tem pessoas que não aceitam, ficam muito frustradas. E aí cai a sua produção, e aí cai o seu trabalho, fica desmotivada, então ela tem vários problemas, falta de autoconfiança, a automotivação é muito baixa, né, enfim. Um ponto importante quando falamos no desenvolvimento de competências comportamentais é o indivíduo sair motivado de um treinamento e, ao se deparar com a dura realidade na organização, e não sabe como colocar em prática aquilo que vivenciou. Será necessário um apoio pós-treinamento. Então, é importante que a mudança comportamental que se espera esteja acompanhada com a competência técnica exigida, isto é, não adianta incentivar o colaborador a ter um espírito inovador se não tem capacidade técnica sobre a sua área. Nesses casos, o ideal é o desenvolvimento de competências híbridas. Bom, aqui, ó, 2 assuntos. Um é, você e eu já tive e já acompanhei. E aí, quando você dá muito treinamento na área comportamental, o funcionário passa a ser cético. Por quê? Porque você vai lá fazer um treinamento de liderança, vai lá fazer um treinamento de trabalho em equipe, vai lá fazer um treinamento motivacional. E aí tu chega na organização e você quer mudar e tem todas as barreiras possíveis e imagináveis. Primeiro é teu líder, né? Você quer fazer alguma coisa, o teu líder, não muda nada. Tá, mas quem é tu para pensar que agora você vai ter que... Não, quem sabe vamos fazer uma equipe de trabalho? Não, equipe de trabalho não dá. Quer dizer, assim, a frustração é muito grande, porque você dá um gás de motivação para ele mudar, né, e aplicar isso dentro da sua área, e aí quando chega na sua área, é um balde de água fria. E é um balde de água fria. E é outro balde de água fria. Quando tá na quarta, você vai com ar de deboche, né? Sim, isso lá, né? Porque aqui não funciona. Não sei se alguém já ouviu ou já passou por isso, né? E, às vezes, você quer que o funcionário mude o seu comportamento, né? Seja mais criativo, seja mais inovador e coisa e tal, só que ele não domina a área técnica. Então, se não adianta você cobrar uma coisa do funcionário se está faltando, ele está deficiente. Tanto é quando você só dá treinamento técnico e você acha que um cara extremamente
preparado tecnicamente, vá ser um líder. Como você só preparar ele para ser um líder se ele não entende da técnica? E aí, e não desenvolve ele na técnica. E aí também temos um problema, né? Então, é os dois. E aí, então, nesses casos, é recomendado, então, o desenvolvimento de competências híbridas, que vem a ser, né, ainda na questão de treinamento comportamental, né, deve começar pelo esclarecimento de quais olha só, Madruga recomenda que o treinamento comportamental deve começar pelo esclarecimento de quais comportamentos a organização considera inadequados. Problema. Logo a seguir, os padrões de comportamento mais positivos, que seria a solução. Isso permite que o colaborador tenha vontade de mudar e compreender seu próprio esforço de mudança, alcançando o êxito no caminho. No entanto, deve existir total comprometimento dos líderes desses colaboradores com a sustentação dessas mudanças e aprendizados. Foi o que eu falei, eu mando o cara lá e mando o cara lá. Aqui no caso, né, os líderes não estão preparados para que o colaborador mude, né? Mas voltando aqui ao Madruga, o que ele quer dizer é o seguinte: muitas vezes a gente identifica problemas no funcionário, esse cara não sabe trabalhar em equipe, ele não consegue compartilhar. Vamos dar um curso de trabalho em equipe. Manda ele fazer o curso, mas não diz para ele qual é o objetivo. Não diz para ele, sabe, com muito jeito, né, com certeza, com todo um trabalho em cima de como que eu vou dar essa notícia, mas as pessoas precisam saber que elas precisam daquele treinamento, e por que elas precisam daquele treinamento, né, assim, olha, a gente tem observado, é uma dificuldade de conseguir trabalhar em equipe, você acaba assumindo tudo para ti, né, ou desconfia que teus colegas não vão fazer, e acaba você fazendo. Isso, assim, e essa insegurança tua, e com certeza é para o bem da organização que tu está fazendo isso, mas tu vai ter que saber dividir essas atividades e aceitar também. Então, você vai fazer esse treinamento de trabalho em equipe, né, para que você tenha um outro olhar, que você consiga, né, dividir essa responsabilidade com seus colegas, né, e tal, papapá, papapá. Então, tá aqui, ó, eu falo comportamento inadequado, essa pessoa faz o contato com os novos padrões, né, o que é trabalho em equipe, mas ele tem que ter vontade de mudar. A vontade de mudar com o contrato dos novos padrões, e vai existir um esforço para a mudança. E esse esforço da mudança vai desenvolver um êxito nessa mudança. Realmente, a pessoa vai ter êxito na mudança porque ela se esforçou, e por que ela se esforçou? Porque ela teve vontade, né? Ela não só teve vontade, como ela soube o que ela tinha que mudar e como mudar, que é o contato com os padrões desejados. Mas, né, também tem que ter o acompanhamento do líder, até para dar o feedback para esse funcionário. Né? Se equivocou, vamos lá, vamos reforçar esse trabalho em equipe. Tu tá voltando ao que era antes, fulano, né? Vamos lá, vocês estão entendendo? Assim eu realmente consigo mudar. Agora, se a pessoa não sabe que precisa mudar, ela vai pensar assim, tá, eu tô indo, mas a indireta é pro Zezinho, não é para mim. Isso já aconteceu comigo. Não, isso não é para mim. Eu estou indo só porque estão dando para todo mundo, mas é alguns que eles querem mudar. Não é comigo. Quem não disse que não é comigo? Não, ninguém me disse. Se eu não tenho lá, na época, não tinha uma alta avaliação, uma autocrítica de que eu sou assim, que eu deveria de mudar, aqui vai entrar aqui, vai sair, porque não está para mim. Né? Vou fazer como que é legal, recebo certificado e tal, mas, né, eu não enxergo aquilo como uma mudança que eu tenho que promover no meu comportamento.
terem uma ideia de como é importante a gente passar essa informação para o colaborador que vai fazer o treinamento e que foi identificada a necessidade. Muito cuidado no passar, porque também você pode agredir uma pessoa e aí ela se fechar para o treinamento. Ela se fechar e aí não vai absorver nada. Ela pode até entender, mas ela não vai refletir numa mudança, ela não vai mudar, porque ela se bloqueou, né? Treinamento em competências híbridas. Treinamentos híbridos mesclam a competência técnica e comportamental. São transformadoras, pois levam a pessoa a resolver melhor as situações diárias a que é submetida, potencializando a produtividade para a organização e satisfação pessoal do colaborador. Então, aqui eu coloco um exemplo, ó, um piloto de avião, ele precisa ter alta competência técnica no domínio dos instrumentos do avião para voar, né? Agora, vocês imaginem ele passando por uma forte tempestade. Pô, mas ele faz simulações, faz um monte, ele tem que ter muitas horas de voo, tá? Mas, né, mesmo assim, ele me pega uma forte tempestade, por mais que ele tenha alta competência técnica, ele pode comprometer toda a tripulação e a aeronave se não tiver emocionalmente treinado para lidar com situações de estresse. Por isso, a técnica aliada ao comportamento define melhor a tomada de decisão. E ali, vejam, é de estresse ao extremo um piloto de avião. Existe um filme que já passou na televisão, no canal aberto, de um piloto de avião que ele pousa o avião num rio, né, nos Estados Unidos, e que ele teve de tomar toda uma decisão em minutos, quase que em segundos, né? Então, uma turbina estragou, ele estava decolando, mal começou a voar, e aí estragou isso, estragou aquilo, e aí ele disse assim, ele ainda disse para o cara, pega o manual, o que o manual diz? Ah, o manual diz isso, vou fazer isso, não, isso não está funcionando, então eu tenho que decidir, eu tenho que ser altamente técnico, né, mas eu tenho que ser frio para tomar a decisão mais correta. E aí, ele salva as pessoas, enfim, isso é um fato verídico, ele salva as pessoas e depois ele vai para julgamento. Ele vai para o julgamento lá nos Estados Unidos, onde vários, julgamento mais na área militar, né, da aeronáutica, enfim, para quem entende esse negócio, a princípio ele era culpado porque ele não tomou a medida mais correta. E porque ele podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, parte técnica, né? E aí ele prova em simuladores que, naquele caso, aquela era a melhor tomada de decisão, né? E aí muitos reconhecem que a situação era tão grave que provavelmente eles tomariam uma decisão errada. Vejam que é a técnica, mas também é o emocional. Ele não deixou o emocional, ele não deixou a cartilha, literalmente só seguir a cartilha, mas sim a experiência dele, todo o contexto, ele conseguiu estudar todo o contexto. E isso é competências híbridas, né? Isso que ele te dá esse desenvolvimento que é um todo, né, não é só a técnica, não é só o emocional, mas é o todo. Exemplos de capacitação e competências híbridas: comunicação, liderança, negociação, gestão de pessoas. Vejam, gestão de pessoas já está mostrando ali, ó, não é uma coisinha. Gestão de pessoas engloba vários itens. É entender sobre as atividades de cada um, é entender sobre a psicologia para lidar com as pessoas, é entender sobre os processos da organização. Isso é fazer gestão de pessoas, não é pensar que gestão de pessoas é simplesmente saber lidar
com cada um, mas é um todo, é enxergar que aquele funcionário tem aquela reação porque ele tem esse perfil e o outro não tem. Não, esses dois eu não posso botar junto, porque eles têm perfis muito diferentes, ou entra religião junto, entra valores, nossa. Então, tu tem que ter a capacitação técnica para enxergar isso, porém tem que ter a comportamental também. Vendas e atendimento a clientes, né? Não é só o robozinho dizer bom dia, boa tarde, não nunca gritar com o cliente, mas sim saber o negociar, o entender, o enxergar o perfil do cliente, né? Entender que ele está apreensivo ou não está apreensivo. Não, a regra é, tem que mostrar todos os produtos, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Diz assim, pô, o cliente está com pressa, ele está olhando o relógio, ele está isso, assim, isso é analisar o comportamento, né? E aí, o que que eu faço? E aí ele se estressa ali, e aí você... Isso é os dois, é você ter a técnica, mas também ter o comportamental. É se manter tranquilo nessa hora, ou é enxergar, nossa, é tudo, né? Coaching, aqui, oratória, relacionamento interpessoal, coach. O que que é coaching, gente? Que está muito em moda, mas já está caindo também. Mas, enfim, o que que é coach? É alguém que está ali, fazer coaching pessoal, por exemplo, né? Conselheiro, né? Aonde ele vai te instigar a buscar aquilo que você quer e como alcançar aquilo que você quer. Né, tirar muitas vezes esse monte de coisa que a gente põe na frente, e assim, bom, tu quer, então, qual é teu planejamento? Eu queria, lembra que eu disse para vocês fazer o planejamento de algum objetivo de vocês? Isso também é coach. Eu estou fazendo vocês pensarem sobre suas vidas. No momento em que eu digo para vocês que vocês têm que desenvolver, não, desculpa que não é nessa disciplina, a disciplina de modelos aplicados à gestão. Mas a gente está falando ali de planejamento. No momento em que você planeja, define sua missão de vida e tem uma visão aonde você quer ir, isso é coach. E aí, como que tu vai articular para chegar lá? Quais são os passos? E aí, isso é coach, de alguma maneira, isso é coach. Então, muitas empresas, eles contratam coaches para os seus executivos maiores, diretores, gerentes, né, para que eles cada vez melhorem mais, busquem mais competências, porque vai trazer mais resultados para a organização. Gestão de mudanças, marketing, gestão de desempenho, vejam que já começa a ter um guarda-chuva maior, né? Não é uma técnica só, não é uma mudança de comportamento específico, ele é maior. Importante entender que algumas vezes as organizações gastam em treinamentos técnicos ou comportamentais sem que isso esteja conciliado com o objetivo final, que é o resultado. Então, por exemplo, podemos treinar um colaborador para que ele entenda muito bem de todos os produtos fabricados e vendidos na empresa, posteriormente treinados bem para um excelente atendimento ao cliente, quanto à recepção e treinamento, no entanto, ele não consegue resolver um problema quando sai fora da cartilha. Foi o exemplo que eu dei antes, né, aqui de vendas, né, então, é saber, numa situação inesperada, ter a melhor reação, tá? Quando é escolhido o treinamento híbrido, estamos objetivando formar indivíduos pensantes, com capacidade de tomar boas decisões e não apenas repetir informações. Né? Então, voltando lá, que todo treinamento ele tem que visar o resultado da organização. O que esse treinamento tem a ver com a busca do resultado da qual a organização está querendo? O que tem a ver com a missão da organização?
todo treinamento, ele tem que estar sempre em alinhamento com o planejamento estratégico, em alinhamento com a missão da empresa, né? Porque senão ele sai fora. E aí você está dando cursinho de corte e costura só porque sobrou dinheiro do treinamento, né? Porque tem algumas organizações que disponibilizam X% do seu resultado para treinamento do próximo ano. E aí tem gestores na área de recursos humanos que querem mostrar que consomem todo o recurso e ficam dando cursos alheios sem muita efetividade, porque não tem nada a ver com a busca do resultado. E aqui, gente, é um tipo de um gráfico que a gente tem que entender como é que funciona lá o nosso funcionário, como é que funciona a nossa capacitação, né? Olha, mudanças de crenças e visão estratégica, menor, menor, maior, maior. Então, quando eu quero mudar crenças, o que eu tenho que fazer? Para fazer mais mudanças de crenças, eu tenho que ir para competência organizacional e efetivamente vou ter mais mudanças de crenças quando eu utilizo a competência híbrida, aliado à visão estratégica. Quanto mais eu quero a visão estratégica, com a realização da visão estratégica maior, né, eu preciso utilizar da competência híbrida. A competência comportamental, ó, ela fica basicamente no meio das mudanças de crenças e da visão estratégica. E se a empresa só se limita à competência técnica, ela pouco vai mudar as crenças e talvez, né, não chegue na visão estratégica, porque ela está focada só na técnica, sem as pessoas, sem a mudança das pessoas, do comportamento das pessoas, sem essa constante busca do resultado, que também, mesmo que tenha competência técnica, mas não tenha competência organizacional, a gente acaba não conseguindo, ou demorando para conseguir, ou não chegando lá definitivamente, né? Então, as diferentes mudanças em crenças e visão estratégica ocasionadas pelo treinamento em competências técnicas, comportamentais e híbridas. Então, quanto maior você quer, mais você tem que trabalhar com as competências híbridas. Senão não tem, ou aí também tem a questão estratégica no seguinte sentido, né? Eu vou dar competências híbridas lá pro torneiro, se eu fizer a questão do crescimento profissional dele, ele vai chegar lá, que eu vou ter que dar competências híbridas, mas hoje ele, lá na bancada dele, que só trabalha com torno, é esse específico, eu vou trabalhar com competências técnicas. Para cada vez, vou lá, vou trocar um torno por um torno mais moderno, com mais tecnologia, posso trabalhar com ele competências comportamentais, se ali ele apresenta dificuldades de relacionamento, se ali ele precisa trabalhar em grupo, ele é uma pessoa muito fechada, eu vou trabalhar aqui. Não tem por que eu trabalhar em competências híbridas. Mas no momento em que ele está evoluindo e passa a ser supervisor dos torneiros, opa, aí eu já começo, vocês estão entendendo? Então, quanto mais específica a tua funçãozinha, mais técnica ela é. Claro que nunca perdendo o objetivo do crescimento profissional da pessoa. Mas não há necessidade de você despender dinheiro numa competência híbrida neste momento. Vocês estão entendendo? Porque tudo é dinheiro, gente. Tudo é dinheiro. Ideal, todo mundo desenvolver a competência híbrida.
Mas tudo é dinheiro, então eu tenho que investir de acordo com aquilo que a organização precisa, sente deficiência para melhorar, para atingir a sua visão, né? Sem extrapolar os gastos, porque não adianta. A organização vai limitar os gastos. E aí essa área de recursos humanos na área de treinamento tem que estar bem consciente disso. Porque se você criar um programa extremamente de valores altos, vai ser cortado. Então, é captar e diagnosticar as necessidades ao longo desse caminho e ir implantando devagarinho, né, ou implantando de acordo com as necessidades. Certo? Então, a nossa aula hoje, ela é curtinha, não foi grande, mas não quer dizer que não seja importante, porque essa área de competências, ela tem que ser entendida para depois a gente apresentar as propostas, e a nossa atividade de TDE já é um prévio diagnóstico de um cenário, né, que vocês vão ter, em função do fórum, né, essa aula está sendo gravada, e para vocês poderem assistir em outro dia, e a atividade eu vou deixar até domingo, para vocês ficarem bem tranquilos em assistir o fórum, e ainda terem dias para assistir as aulas, e etc., né, mas ela é importante porque agora nós vamos entrar aí na área de diagnóstico de treinamento, certo, pessoal? Então, é isso, a nossa aula de hoje. Bom fórum para todos, né? Hoje é uma área também de gestão, que é sobre relacionamento, sobre leis trabalhistas na pandemia. Não deixe de assistir, provavelmente vão trazer novidades, né, de como é que está essa relação de trabalho e não trabalha em casa, não tem que trabalhar, o que está acontecendo nesse cenário, certo? Então, tchau para todos.